mais um vídeo e vou ser breve, vai ser um vídeo curto. Dá um resumão rápido, né? Um resumão rápido sobre essa CPI, esse circo dos horrores. E falar um pouco da doutora Mayra Pinheiro, uma médica pediátrica. Foi convocada para esse circo esse CPI do circo da pandemia. Só que eles não contavam que ela foi ali simplesmente explicar o óbvio. O óbvio. Que praticamente o médico, ele tem autonomia. Se seja for para prescrever tratamento precoce, outros tratamentos via antibiótico, respiratório, que no caso é intubação, tráqueo, essas coisas. Gente, o médico ele tem autonomia. Ele tem autonomia, cara. E assim, vocês procuram no Twitter, no YouTube, cara, ela deu um show. Foi segura, firme, convicta em sua palavra e convicta no seu trabalho e levou estudos, dados, que os caras ainda trataram ela com a maior grosseria do mundo. Mas ela manteve a postura dela. E, pô, que mulher de fibra essa doutora Mayra Pinheiro. Foi lá e o general Pazuello, como falou até no jornal... Desculpa. No jornal da Cidade Online, que o Pazuello jantou. Essa daí não jantou, essa daí engoliu, escarrou, humilhou, pisou. Essa daí só chegou e terminou que o Pazuello deixou incompleto e terminou com maestria. E agora eles estão sendo praticamente, devido à pressão popular, eles estão sendo praticamente que obrigado a convocar os governadores e prefeitos, porque até então essa CPI, essa palhaçada só estava voltada ao governo federal, só tinha o intuito de querer incriminar o governo federal, sendo que o governo federal foi impossibilitado pelo STF de entrar no combate à pandemia, que todo o poder foi destinado a governadores e prefeitos, incluindo aquele consórcio lá do Nordeste, onde o mediador do consórcio e administrador é o Gabas. Mas enfim, quiserem pesquisar mais, está nas redes sociais, no Twitter, no esgoto do Twitter, no YouTube. Agora, eu quero comentar um pouco sobre o título desse vídeo, que é o que pensa um adepto do comunismo. O que esse pessoal pensa, um adepto que eu falo é esse militante. O pai, a mãe gasta um dinheiro enorme para a criação do filho, desde a base até o fundamento, até o médio, melhores escolas, dá princípios, valores familiares, aí me coloca numa faculdade de humanas, não quero dizer, mas vou dizer, o FRJ, o RJ da vida, que tá lá, tá muito, uma faculdade de humanas, e tipo assim, e pegam, e ele sai de lá com esses valores jogados fora, e surge o militante. O militante colocando a culpa nos pais por tudo mal que é no mundo. Não, aí hoje, assim, na minha timeline aparece muito coisa do Lula, Humberto Costa, porque os seguidores, os que eu sigo e os que me seguem, entram muito nesses perfis para querer esculachar. E hoje apareceu do Lula. O Lula fez, postou assim, eu nunca vi tanta gente na rua como tenho visto, tanta criança pedindo esmola, passando fome, e o mundo vendo no noticiário bilionário comprando iate de 400 milhões de dólares. Como isso daí pra ele, que ele roubou, porque que o Lula roubou, isso daí é troco de pinga. Troco de pinga. Só que tu vai ver nos comentários, assim, tem uns que esculacham mesmo, que a maioria, mas tu tem que ver os que são adeptos. E muitos aderem a essa ideia. Taxação de grandes fortunas é um excelente instrumento de justiça fiscal e social. E os caras ainda chamam ele de presidente. Porque essa porra de taxação de grandes fortunas, isso é coisa de comunista. Como acontece lá com esse Fernandes, o presidente da Argentina. Taxou as grandes fortunas, passou no parlamento de lá, o projeto de taxação de grandes fortunas, que isso é um projeto do comunismo. Só que os caras não tinham apoio. Agora que veio essa fraudemia, tiveram todo o apoio do mundo, inclusive da China, e alguns países estão querendo aderir isso. O primeiro foi a Argentina, taxou as grandes fortunas. O que os mais ricos da Argentina, pode ver, só procurar aí nos noticiários, fizeram? Meteram o pé da Argentina.
Porque se você taxa as grandes fortunas, cara, é óbvio, tem que ser muito idiota para querer uma merda dessa. Porque se você taxa as grandes fortunas, os empresários é que são os ricos, eles que geram renda, emprego. Os empresários que querem investir mesmo, eles que geram renda e emprego, gente. Se você taxa as grandes fortunas desse pessoal, eles metem um pé. Isso gera desemprego, fome, falência na economia, inflação e muitos outros vertentes que vão vir com essa ideia de jirico. Não, aí, cara, e o pior é que eu questionei um tal de Carlos Urbano, que ele fez uma referência a Karl Urban, ainda botou a foto do ator americano Karl Urban. A ousadia, assim, eu não vou usar os palavrões, os adjetivos de baixo calão que eu usei no Twitter, mas eu mais ou menos vou resumir. Ele foi usado e ainda me chamou de cadelinha capitalista. Cara, o mais engraçado é que ele me chama, assim, e não fui só ele, eu discuti com, assim, debati com outros e praticamente eu tive as mesmas respostas em forma de ataque, só que com outros adjetivos. Mas eu estou destacando mais isso daqui porque ele deixa bem mais explícito. Me chamou de cadelinha capitalista. O mais engraçado é que você vê nisso tudo que ele chama de cadelinha capitalista, do capitalismo, sendo que ele usufrui do bem e do melhor que o capitalismo oferece. Internet, computador, Smart TV, notebooks, smartphone, produtos de tecnologia, varejo, blá blá blá, tudo que o capitalismo usufrui. E tudo que o capitalismo te propõe, ele vai lá e usufrui. Chega a ser só hipócrita que ele me chama de cadelinha do capitalismo e ele é o que mais usufrui disso. Essas pessoas são o que mais usufruem, porque assim, na ideia dessas pessoas, assim, é capitalismo para eles e comunismo para a massa. Cara, eu queria saber o que passa assim, e o que mais engraçado, por que eu tô me perguntando isso assim? Na verdade, eu estou perguntando o que se passa na cabeça desses adeptos do comunismo. E os adeptos são esse pessoal que vive que mora em apartamento, nos bairros mais caros de suas cidades, como aqui no Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, ou na Barra, que é a Zona Oeste. Cara, assim, eles criam uma simpatia, sei lá, uma lavagem cerebral. Eles não param para analisar como um todo, como é que essa porcaria de comunismo, esse regime político, sangrou a sociedade, matou muita gente, que esse regime não dá certo, não deu certo em lugar nenhum. Só que não, assim, sei lá, eles criam uma birra com a oposição, que no caso é o Bolsonaro, e, cara, eles me vêm, e não só, tem que ver, eu tava esses dias aqui no próprio esgoto mesmo, eu vi, tipo, uma mulher, em posição de 4, pelada, e um cara, tipo, com uma pá, jogando areia em cima dela, cifrando algumas frases desses desses pensadores de esquerda, como Karl Marx, o próprio guru deles aqui, o Paulo Freire, e assim outros que eles têm a carência, até o Paulo Coelho é o guru deles também. Eles têm uma carência de grandes intelectuais, que eles são limitados a esse pequeno nicho de intelectuais. De intelectuais não tem nada. Aí ela citando e jogando areia em cima dela continuamente, e citando em voz alta para os outros adeptos elogiar, bater palma. Aí tá na legenda: cultura e arte. Cara, eu até esqueci de pegar esse vídeo, mas se procurarem vai encontrar uma cacetada pior, chega a ser até pior, já é coisa pior. Cara, eu fiquei me perguntando, gente, se isso é cultura e arte na mente de um adepto do comunismo, então eu prefiro ficar na ignorância. Obrigado, fico na minha ignorância aqui no meu cantinho, usufruindo do que o capitalismo oferece, que o mercado, a concorrência de mercado oferece, porque se você tem concorrência de mercado, você tem opções, e você pode escolher dependendo do lugar onde você mora, porque também não é todo lugar, assim, nem todo lugar do Brasil te dá essa opção de você escolher o que realmente te agrade. Então às vezes você não escolhe de estar ali por capricho, e sim por necessidade. Mas assim,
Dependendo do lugar que você estiver, num país rico, capitalista, como o Japão, o Canadá, os Estados Unidos, Inglaterra ou Alemanha e assim por diante. Você tem essa coisa de escolher, essa preposição de escolher o que você quer, realmente o que você quer, trabalhar no que você gosta. Então, ou seja, esse capitalismo, essa concorrência de mercado. Comunismo, na teoria, na teoria, o comunismo, ele é lindo, é um paraíso, é uma utopia. É aquela equidade social. Ninguém tem mais do que ninguém, todo mundo tem de forma igual. Mas as pessoas, o mais engraçado é que eles não param para pensar. Por isso que eu, às vezes me pergunto, cara, o que esse pessoal pensa? Eles não param para analisar que quem implanta esse tipo de regime, um certo grupo que implanta esse regime na grande massa é aquele pequeno grupo que enriquece. Enquanto a grande massa mesmo que deveria usufruir dessa equidade social, que é o comunismo, fica na miséria, na fome, no desemprego, morrendo, largado à deriva no mar ou no deserto. E assim, por isso que eu fico me perguntando, cara, o que um adepto do comunismo pensa do comunismo? O que esse pessoal pensa? O que eles acham do comunismo? O que eles veem no comunismo, essa lavagem cerebral? Assim, enfim, isso é meu questionamento. Se vocês quiserem pesquisar, tiverem curiosidade, perguntem. Eu já, assim, na questão de democracia, mas eu já tentei conversar eu converso com outros, sim, normal, já conversei com alguns, mas a maioria é difícil, porque não adianta você tentar explicar para aquela pessoa que ela não quer entender, aquela pessoa na qual ela não tem vontade de entender realmente como você vê, não tem entendido o teu lado, entendeu? Para ela só o que vale a opinião dela, e a opinião dela, na visão dela, soa como uma verdade absoluta. Enfim, esse tipo de pessoa, assim, a gente tenta agir na democracia, tenta respeitar, mas às vezes não dá, entendeu? Às vezes é melhor ou evitar ou mandar pra casa do cacete. E outra coisa, só pra deixar aqui uma menção honrosa, eu tava vendo essas palhaçadas aí dessa palhaçada dessa CPI, cara, e uma coisa é certa, eu tava vendo aí as indústrias de oxigênio, como White Martins e outras concorrentes da White Martins, elas mesmo culparam que foi o STF que é culpado dessa logística falha para estruturar o SUS. E é verdade, sim, o STF é o mal que nós temos no Brasil hoje, que querem demonizar o tratamento precoce, que tratamento precoce salva vidas, sim. A doutora Mayra Pinheiro provou com dados, e tem dados e dados na internet, no mundo afora. Milhares de pessoas se salvaram. Eu tomei ivermectina, eu tenho aqui, mas eu não vou mostrar porque para não ser censurado. Mas enfim, salva vidas sim. Da mesma forma que as vacinas salvam, que a vacina é prevenção, o tratamento precoce também salva a gente. Mas é isso. Essa é a minha opinião, é o que eu acho. O resto é com vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz e se cuidem e fui!